Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sem perder tempo, eu gostaria de ler 2 versículos da palavra de Deus que se encontram em Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13. Se você quiser acompanhar a leitura, nós vamos ler o versículo 30 e o 31, mesmo porque essa mensagem vai transcorrer dentro de todo o capítulo 13 de Neemias. Glória a Deus. Aleluia. Neemias capítulo 13, versos 30 e 31, que diz assim: Assim os alimpei de todos os estranhos, e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha em tempos determinados e para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Aleluias. Eu não sei se o Alisson consegue tirar um pouquinho do médio, um pouco do médio. Glória a Deus. Aleluia. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu também quero reler o versículo que o pastor Jair leu na leitura oficial, Lucas 13, verso 11, que diz assim: E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Diga, um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. São versículos que acabam falando sobre o mesmo assunto, o mesmo tema, daquilo que Deus colocou no meu coração nesta noite. Hoje é um culto das causas impossíveis, um culto das causas impossíveis. E o pastor Jair fez aqui uma leitura sobre uma mulher que sofria de uma enfermidade. Ela sofria do quê? E quem sofre de uma enfermidade, busca o que de Deus? A cura. Mas, nesse capítulo 13 de Lucas, verso 11, Jesus disse, irmão Sebastião, que a enfermidade desta mulher não era uma enfermidade natural, era um espírito de enfermidade. Se era um espírito de enfermidade, então devemos entender que o que ela precisava não era uma cura, mas uma libertação. Por isso que no versículo seguinte, Jesus diz para ela: mulher, ele não disse você está curada dessa enfermidade. Ele disse, você está livre dessa enfermidade. Porque muitas vezes nós queremos e precisamos de uma cura, porém, para alcançarmos essa cura, alcançarmos o milagre, a bênção que precisamos, antes é necessário que haja uma libertação. Uma renovação do entendimento, uma transformação de caráter, uma mudança de vida e uma atitude expressa em servir a Deus em espírito e em verdade. Aquele espírito era tão terrível e aprisionava a mulher de tal forma que ela não podia
endireitar-se. Ela precisava urgentemente de uma libertação. Eu não estou dizendo aqui que você precisa de uma libertação. Também não estou dizendo que você não precisa. Quando eu terminar a mensagem, você julga-se a si mesmo e fale com Deus. Se o que você precisa é uma cura, se o que você precisa é um milagre, se o que você precisa é uma porta aberta, ou se o que você precisa é de uma libertação para que você se endireite diante de Deus. É a palavra de Deus. Antes de eu começar a pregar, nós estamos vendo aí um movimento na televisão, na internet, nos blogs, sites, nos sites evangélicos, um movimento chamado Movimento Protestante, onde as pessoas estão comentando e falando, relembrando a data em que foi fundada ou que foi iniciado o movimento protestante. Isso aconteceu em outubro de 1517, com um jovem monge chamado Martinho Lutero. Esse jovem, ele ensinava numa universidade de uma pequena cidade chamada Wittenberg, na Alemanha. E diz a história que esse jovem, como ele era professor de teologia, ele enviou 95 teses sobre questões teológicas. E ele desejava debater publicamente essas teses, tendo como tema central a afirmação bíblica, irmão João, de que o justo viverá pela fé. Desde então, foi criada uma lenda de que ele teria também afixado essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E aquilo que era para ser um início, um grande passo para a liberdade religiosa, se tornou então um marco da rivalidade e das guerras teológicas entre católicos e protestantes. Esse jovem chamado Martinho Lutero, ele criou uma teologia própria. Esse aqui está melhor. Criou uma teologia própria chamada teologia evangélica. E essa teologia, segundo a visão dele, confrontava o papado e concentrava-se na fé individual. O que era para ser um marco na história da igreja, na história do protestantismo, tornou-se então uma grande guerra e um cenário de conflito. Martinho Lutero, ele, no decorrer da sua carreira, então, ele saiu, ou ele abandonou a sua ordem agostiniana, ele se casou, ele traduziu a Bíblia para o alemão, ele redigiu inúmeros textos conhecidos e reconhecidos hoje mundialmente, e ele foi o fundador das organizações que hoje nós conhecemos como Igreja Evangélica ou Igreja Protestante. Diz uma pesquisa, há um índice de que 37% dos 2,2 bilhões de cristãos no mundo são de uma comunidade protestante. Diz a história que ele morreu aos 62 anos,
em sua cidade natal, não se sabe ao certo a causa de sua morte, talvez um derrame ou até um ataque cardíaco, mas diz que quando ele morria, irmã Carmen, ele citou o Salmo 31, verso 5, que dizia: em tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. E ele deixou aí então um legado de protestos ou de uma reforma, de uma renovação daquilo que se conhecia por teológico, por sagrado. Mas o que me assusta hoje, não sei se você vai entender, o que isso tem a ver com a mensagem que eu li, com os versículos que eu li e com o que o pastor Jair leu. Você vai entender já já. O que me assusta hoje é ver as bizarrices que nós vemos dentro das igrejas que nós chamamos de protestantes, dentro dos movimentos que nós chamamos de movimentos evangélicos. São tantas bizarrices no púlpito e na nave da igreja, nos movimentos que nós vemos, que eu pergunto: aonde está o povo que era conhecido como protestante, uma vez que já não se protesta contra mais nada? Uma vez que agora tudo ficou legal, tudo ficou bonito, tudo ficou atrativo, e tudo agora tem lugar dentro da igreja. Outrora, nossa igreja era uma igreja que aceitava todos, porém, não aceitava tudo. Mas hoje, aceita-se todos e tudo. Não há mais restrição. Não se pode mais pregar sobre o pecado. Não se pode mais falar sobre libertação, porque alguém vai se ferir, alguém vai se machucar. Esse alguém não vai voltar mais para a igreja. Vai ser um prejuízo para o caixa da igreja, para as entradas de dízimos, as entradas de oferta, se algumas famílias saírem da igreja porque foram feridos ou tocados pela mensagem da cruz. Aí eu pergunto: aonde está a reforma? E com isso, irmã Ângela, a minha opinião é: ou precisamos de uma reforma, uma outra reforma urgente, ou o arrebatamento da igreja está para acontecer. Daqui a pouco, a igreja que ainda leva Deus a sério vai ser levada para o céu, irmãos. Porque nós estamos pior do que Sodoma e Gomorra. Nós estamos pior do que a terra nos dias de Noé. Nós estamos vivendo os últimos dias da história. E o que eu quero pregar hoje? Dentro do tema que eu li, dentro do texto que eu li, o texto que o pastor Jair leu aqui, um tema muito sugestivo, talvez você nem goste muito, e saia daqui dizendo: o que eu fui fazer na igreja hoje? O tema é, diga comigo, Neemias e a reforma protestante. Eu não quero falar sobre a reforma de Martinho Lutero, porque tem lá os seus questionamentos. Eu quero falar sobre a reforma de um homem da história bíblica, um homem que está registrado nas páginas da Escritura, o qual não há questionamento nenhum. E uma vez que ele esteja inserido na Bíblia, ou você gosta, ou você não gosta, é a palavra de Deus. Eu poderia ser questionado falando sobre Martinho Lutero, falando sobre João Calvino e outros de sua época. Mas se você quiser questionar sobre Neemias, entra no seu quarto e vá questionar com Deus. Embora Neemias, irmão Ezequiel, seja lembrado e conhecido como reconstrutor dos muros de Jerusalém, que na verdade ele foi mesmo, ele encerra a sua carreira, ele encerra o seu ministério, e ele fecha o capítulo 13 do seu livro com uma grande reforma, uma reforma urgente e uma reforma protestante. E é sobre isso que eu quero tentar falar com você, dentro do tempo que foi estipulado, para não te cansar e não te deixar bravo com o pastor Jair, porque final de semana eu estou na minha igreja,
o pastor do Jair é que vai aguentar vocês aqui depois. Então não quero ser cansativo. Neemias, ele teve que lidar, irmã Carmen, no capítulo 13, com 5 problemas. Quantos problemas? Diga assim, ó, os estrangeiros, o templo, os levitas, o sábado e o casamento. 5 problemas que no final da sua carreira, quando ela era para ele descansar, ele ficar tranquilo, ele teve que voltar para Jerusalém e resolver esses problemas. Neemias, ele pediu ordem do rei Artaxerxes para que ele voltasse para Jerusalém e reconstruísse os muros de Jerusalém. E tudo foi feito, foi uma adoração. Eles dedicaram os muros, fizeram um culto de louvor a Deus, colocou cada coisa no seu lugar, os levitas, os cantores, sacerdotes, os dízimos, as ofertas, tudo no seu devido lugar no templo. E diz a Bíblia que ele voltou lá para o rei Artaxerxes, onde era o lugar dele, pois ele era copeiro do rei. Ele estava ali somente reformando Jerusalém, reformando o templo. Mas de repente passa-se algum período de tempo, 2 ou 3 anos, e ele recebe uma notícia: como que está Jerusalém? Como que está o templo? Alguém diz para ele: a coisa lá está feia. Aí ele fala: mas como que está feia? Ficou tudo certinho, reconstruímos os muros, reconstruímos o templo, ficou tudo organizadinho. Ele falou: então é bom que você vá e vê com seus próprios olhos, porque a coisa lá está feia. Então diz a Bíblia que ele sai de novo e volta para Jerusalém e vai até o templo. E lá ele encontra esses probleminhas, irmão Zé Ponte, que precisava ser resolvido. Tinha que ser resolvido. E precisava urgentemente de um reformador religioso. Um reformador das coisas de Deus. Então o primeiro problema que ele começou a resolver, que ele teve que resolver, foi a questão dos estrangeiros. Neemias capítulo 13, verso 1 ao 3. Você consegue colocar aí? 13, verso 1 ao 3. Verso 1 só. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas, diga amonitas, e os moabitas, diga moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus. Neemias começou a ler a escritura sagrada, os escritos de Moisés, a lei de Moisés. Falou: peraí, não está escrito na lei de Moisés que os amonitas e os moabitas não poderiam estar no meio do povo de Deus, no meio dos crentes, dos cristãos, daqueles que são chamados segundo o seu nome, daqueles que servem a Deus? Ou sim, está escrito na lei de Moisés. Pois se está escrito na lei de Moisés, vocês podem me explicar o que os amonitas e os moabitas estão fazendo aqui no meio? Mas é que eles foram entrando e nós fomos se misturando, aí nós fomos casando com as meninas casando com os rapazes, e de repente quando nós vimos, nós estávamos envolvidos. Neemias falou: vocês se envolveram porque ignoraram as escrituras sagradas. E toda vez que nós ignoramos as escrituras, nós nos tornamos inaceitáveis diante de Deus. A palavra de Deus nos ensina que não tem como haver comunhão entre luz e trevas. Assim como a água não se mistura com o azeite, é impossível um crente se misturar com alguém que não professa a mesma fé e permanecer crente. Ele disse: não tem como, luz e trevas não tem comunhão. Então o que vocês estão fazendo? Se misturando com essa raça que Deus disse que não é para se misturar. Eu estou falando aqui sobre libertação. Quem sabe nós precisamos de milagre, precisamos de cura, mas talvez a única coisa que realmente precisamos seja uma libertação das coisas que estão lá fora, das coisas que não servem para crente, das coisas que não foram feitas para crente. Parar de andar ou estar caminhando com pessoas que não falam a mesma língua que nós,
que não adora a Deus como nós adoramos, porque no dia que tiver culto, eles vão falar, não vai no culto hoje não, vamos no churrasco. Ei, não vai no culto hoje não, vamos assistir o Big Brother na sua casa. Ei, não vai no culto hoje não, vamos para o futebol, vamos para a partida de baralho, vamos passear, vamos caminhar, vamos andar com o cachorro. Agora a moda aqui em Irapuã é fazer ciclismo. Ei, larga o culto de hoje e vamos pedalar um pouco, isso é saúde. E daqui a pouco, o crente já não é mais crente, porque ele está se misturando com aqueles que a Bíblia diz, não há comunhão entre luz e trevas. Crente anda com o crente, crente conversa com o crente, crente se dá com o crente, crente faz negócios com crente. Quando as coisas se misturam, então qualquer sacrifício nosso será perdido, será abominável diante de Deus, porque Deus não aceita mistura. Outra questão que ele precisava resolver era o problema do templo. Qual o problema, irmãos? O templo não era para ser uma bênção? E estava em uma mercede, com um grande problema. Versículo 4, deixa em Neemias 13, verso 4. Irmão, se você quiser brigar com alguém depois, briga com a Bíblia. Ora, antes disto, Eliasibe, quem? Não, diga bem alto. O que Eliasibe era? Ele era o sacerdote. Ele era o sumo sacerdote. Ele era o chefe. Ele que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus. E diz a Bíblia que ele tinha se aparentado com quem, irmãos? Você está com medo de falar o nome desse sujeitinho barato aqui? Qual é o nome dele, irmãos? Então diga bem alto, é Tobias. É esse mesmo infeliz que quando Neemias estava tentando levantar os muros, ele estava lá com alguns da turminha dele, dizendo, não vai dar certo, esse muro vai cair, você não consegue, para com isso. Ei, que negócio é esse de reforma? Para com essa história aí. Era esse sujeito. Diz que o sumo sacerdote, o líder religioso, o guia espiritual do povo, tinha se aparentado com esse sujeitinho chamado Tobias. Como que ele se aparentou? Agora Tobias se tornou parente através de um casamento, meu querido. Através do casamento entre a família do sacerdote e a família de Tobias, agora o templo estava contaminado. O templo estava o que, irmãos? Sabe o que aconteceu, irmã Maria? Ele era o sacerdote, Eliasibe. Ele tinha que manter a ordem, a adoração a Deus. Pessoas estranhas não podiam entrar no templo. Deus não aceitava, a lei não permitia. Era impossível que uma pessoa como Tobias viesse a entrar no templo, porque esse sujeito, ele era inimigo de Deus. Ele era o que, irmãos? Inimigo de Deus. Irmãos, não dá medo dessa história aí? O sumo sacerdote fez aliança com o inimigo de Deus. Vamos trazer para a nossa realidade de hoje, irmãos? Já que algum tempo se passou, quem é o inimigo de Deus hoje, irmãos? Tobias está representando hoje Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, o inimigo do cristão. Mas não ficou só nisso. Sabe o que o sumo sacerdote fez? Falou, ei, inimigo de Deus, ei, diabo, vamos fazer uma aliança, vamos parar com esse negócio de conflito, porque o reformador foi embora. Neemias não está mais aqui, vamos ficar em paz, eu e você, inimigo. Que tal agora a gente fazer uma aliança através do casamento? Eu aceito. E o que eu ganho com isso? Olha, eu te deixo entrar no templo. Ele deixa o quê? O sacerdote deixou o inimigo entrar no... Quando o inimigo entra no templo, irmãos, que o sacerdote, se o pastor Jair, que é o sacerdote desta igreja, fizer aliança com o inimigo, com o diabo, ele vai entrar na igreja. Sim ou não? Diga, ele vai entrar.
Uma vez que ele entra, ele não quer apenas entrar e sair, ele quer morar. Aí sabe o que o sacerdote falou? Nós vamos construir uma câmara grande aqui, uma câmara que estava sendo usada no templo. Então agora você entra, inimigo, entra no templo e você pode morar aqui nessa câmara, aqui nesse departamento do templo. Então o inimigo entrou no templo e agora ele estava morando no templo. Mas não fica por aí. Sabe o que Tobias fez? Falou, bom, eu não posso dormir em qualquer lugar, eu tenho que dormir na minha cama. Sabe aquele meu travesseiro? Eu só consigo dormir se for com ele. Falou, não, você pode trazer, inimigo, a sua cama e o seu travesseiro. Olha, eu também tenho uma cadeira que eu gosto de sentar e ficar balançando nela à noite. Não, inimigo, você pode trazer também a sua cadeira e pôr aqui. Olha, mas eu tenho também os meus talheres que eu gosto de usar, só eles. Não, pode trazer. Não, mas eu tenho umas estantes, umas coisinhas lá. Não tem problema, inimigo, pode vir, entra, mora e traz tudo que é seu para dentro do templo. Aleluia. Ei, o sacerdote que tinha que manter a ordem, faz aliança com o inimigo, manda ele entrar, manda ele morar, e agora liberou para que o inimigo trouxesse para dentro do templo tudo que era dele. O que isso está querendo dizer, irmãos? Estou falando sobre reforma protestante. A reforma não de Martinho Lutero, mas a reforma de Neemias. Porque hoje, esse quadro está refletindo na nossa geração. Os sacerdotes da atualidade estão fazendo aliança com o inimigo aí fora. O inimigo está entrando, está morando, está trazendo para dentro da igreja tudo aquilo que é dele. Ei, pastor! Faz de conta que você é o Eliasibe, pastor. O diabo falando, eu posso entrar aí na sua igreja? Pode sim. Eu posso morar aí? Pode. Eu posso levar minhas coisas, pastor? Pode, diabo, traz tudo que é seu. O que é seu? Ô pastor, mas eu tenho umas musiquinhas mundanas que parece música gospel. Até dá para enganar uns bobinhos aí. Não, pode trazer as músicas mundanas. Ô pastor, eu tenho uns movimentos aí que eu inventei, que é para enganar os bobinhos também. São chamados de movimentos gospel. É uns carnaval gospel, umas baladas gospel, é uns torneios de futebol gospel, é uns funk gospel, uns rap gospel. É um monte de tranqueira chamada gospel. Eu posso trazer, pastor? Pode, diabo. Traz tudo que é seu para a igreja. Ô pastor, mas eu tenho os filminhos pornográficos que eu passo também na televisão e as pessoas pensam que é de Deus. Pode trazer também, diabo. Entra e traz tudo que é seu. Foi isso que o sacerdote fez, irmãos. Mas Neemias chegou e falou, que história é essa? O inimigo morando dentro da casa de Deus. Peraí, essa câmara aqui era o lugar onde guardava os tesouros do templo. Essa câmara aqui é o lugar onde guardava os dízimos, irmão Zé. Irmão Sebastião aqui guardava as ofertas, aquilo que era entregue para os sacerdotes, para os levitas. O que vocês fizeram com as coisas do templo? Olha, as coisas do templo nós jogamos fora e colocamos aqui as coisas de Tobias. Eu entendo que as coisas de Deus já não tem mais lugar na igreja, mas as coisas que é do inimigo, eles recebem de braços abertos. Mas Neemias chega, não vai ficar aqui assim não. Ô Tobias, essas coisas aqui é sua? É, então, Tobias, essa mesinha é sua? Sim. Tobias, essa cadeirinha aqui é sua? É. Tobias, essas musiquinhas que você está cantando na igreja aqui é sua? É, então, Diz que Neemias arrancou tudo aquilo que era de Tobias e jogou fora. Será que não é hora de tirarmos algumas coisas do nosso meio que não tem nada a ver com Deus, nada a ver com adoração, que são coisas do inimigo que entraram dentro da casa de Deus e jogarmos tudo fora? Aleluias. Diz que o problema não parou por aí. Coloca no versículo 14. Versículo 14. Já encerro, já, irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e as suas
observâncias. Coloca aí no verso 10, antes do 14, coloca o verso 10. Olha o que aconteceu. Também entendi que os quinhões, diga assim, o sustento, que o sustento dos levitas não se lhes dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra, que faziam o quê? Tinham fugido cada um para a sua terra. Irmão Alfredo, Neemias chegou e falou, cadê os cantores do templo? Eu não estou vendo aqui. Irmã Márcia, cadê os levitas, os adoradores, que eram para eles estar fazendo Alguém chegou e falou, olha, eles não estão mais no templo não. Falou, por quê? Eles foram cada um para a sua terra. Tem um catando tomate, tem outro carpindo laranja, tem um panhando limão, tem outro vendendo sorvete. Eles estão tentando cuidar da vida deles, porque eles não podem morrer de fome. Como que eles vão sobreviver? Aí Neemias falou, espera aí, os cantores são de Deus, e os levitas são de Deus, e o sucesso deles não deve ser no mundo, não deve ser uma prosperidade terrena, não. O sucesso deles deve estar em fazer a obra. Eu preciso que traga os cantores de volta, e eu preciso que traga os levitas de volta. O que eu estou entendendo com isso é que o maior sucesso de um ser humano não é ser um jogador de futebol famoso, igual algumas igrejas estão investindo em time de futebol, artistas de teatro, artistas de novela, quando a maior recompensa de um crente é ser famoso para o reino dos céus, é se tornar um pregador, é se tornar um pastor, um missionário, uma missionária, um evangelizador, alguém que vai tirar das garras de Satanás aqueles que estão perdidos. Ei, não queira fazer sucesso no mundo, o seu sucesso tem que ser aqui com Deus, fazendo a obra de Deus. Deus te chamou e te separou, te ungiu, não é para você ser famoso lá fora, não é para você ser famoso aqui dentro. Aí ele falou, mas como que eles vão viver? Não tem sustento na casa de Deus. Então falou, agora vocês, cadê os príncipes do povo? Cadê o povo rico? Vocês estão cuidando só da vida de vocês? O dízimo tem que voltar para o templo, as ofertas tem que voltar para o templo, e isso tem que sustentar os levitas, tem que sustentar os cantores, porque eles vivem da obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Outra coisa que estava acontecendo era o problema do sábado. Qual que era o problema? Coloca o versículo 22. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Irmãos, sabe o que estava acontecendo? Do versículo 15 ao 22, sabe o que estava acontecendo? No dia de sábado, que dia que era, irmãos? No dia de sábado, no Antigo Testamento, o sábado era uma representação do Cristo. Esse dia deveria ser observado, guardado, era ordenação divina. Mas no dia de sábado, o povo começou a comprar, começou a vender. Coloca no versículo 15, verso 15, para você entender o que estava acontecendo. Naqueles dias, vinha em Judá os que pisavam lagares aos sábados e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que os vi. O que aconteceu? Eles começaram a negociar dentro de Jerusalém no dia de sábado, vender peixe, vender uva, vender vinho, vender leite, vender animal. Começou a fazer comércio no dia que eles deveriam estar preocupados em adorar a Deus. Pastor, o que o dia de sábado tem a ver conosco hoje? O dia de sábado, nada. Mas a representação dele, tudo. O que isso tem a ver entre eles e nós? O povo
começou a se envolver com as coisas terrenas, as coisas materiais, e começou a roubar a Deus. Começou a roubar, fazer o que, irmãos? Não, diga bem, o que ele estava fazendo? Tem gente que pensa que roubamos Deus em dízimo e oferta. Deixa eu dizer para você, nós roubamos Deus, irmão Sebastião, com o tempo da adoração. Sabe o que Deus disse antes de instituir o sábado? Ele falou, 6 dias trabalharás, mas no 7º descansará de todas as tuas. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos tão envolvidos em ganhar dinheiro, em pagar conta, em comprar carro, pagar o aluguel, comprar apartamento, fazer isso, fazer aquilo, que não está sobrando o tempo que nós devemos a Deus, que é o tempo de adorar Ele, vir na casa dEle, contar as bênçãos que Ele faz na nossa vida, vir nos cultos de ensino, nos cultos de domingo. Nós estamos tão preocupados com as coisas materiais, e depois queremos vir aqui na igreja, dar a Deus aquilo que sobrou. Ei, eu vou tirar um tempinho, eu vou ver se sobra um tempinho essa semana, para eu passar na igreja. Deixa eu dizer uma verdade, Deus não está pedindo esmola, Ele não quer o tempinho que sobra de você não, Ele quer a sua adoração em espírito e em verdade. Mas estamos tão preocupados com os nossos próprios interesses, que estamos roubando o tempo que nós devemos a Deus. Quantos dias no mês você trabalha? Quantos cultos você vem por mês? Não tem? Não tem o quê? A irmã Maria falou só com a boca ali. Não está sobrando o quê, irmã Maria? Tempo, não é assim que eles falam? Por que você não está indo na igreja? Porque não está sobrando? E quando sobra um tempo, eu quero descansar. O cúmulo do absurdo, além de não deixar o tempo para Deus, no tempo que sobra, ainda faz bico. Eu já tenho o meu sustento, eu já tenho o meu trabalho, e ainda vou fazer um biquinho para aumentar minha renda. Ei, é maldição para a sua vida, é maldição para a sua casa, porque você está roubando aquilo que é de quem? De Deus. Não sou eu que estou dizendo não, irmãos, é o que eu estou dizendo aqui desde o começo. Quem sabe não precisamos de uma cura, quem sabe não precisamos de um milagre, quem sabe o que precisamos é de uma libertação. Diga assim, o tempo de Deus, eu não posso roubar. E para encerrar, irmãos, o último problema foi o casamento. Coloca o versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Irmão, pensa num povo terrível. Irmão, por mais que o homem fala, ensina, o povo está... Eu vejo o pastor Jair aqui, irmão, um tipo de Neemias. Se for preciso, ele cata por... O infeliz, você vai para o céu, nem que for na marra. As pessoas falam, o pastor Jair é bruto. Não é que ele é bruto, é que ele tem tanto amor pela sua alma, que se ele pudesse, ele catava você pelos pés e pelos pescoços e jogava lá no céu. Ah, mas está pegando no meu pé, está me forçando demais. Pastor, vai mais devagar, as pessoas vão espanar. Pensa um povo duro. É o povo chamado povo de Deus. Neemias começou a dar uma voltinha porque resolveu o problema do templo, e foi dar uma voltinha em Jerusalém, irmã Maria. Sou alegre, agora resolvi, o inimigo foi mandado embora, tirei todas as coisas que não prestavam, as coisas que eram do templo, voltei para o lugar, já resolvi esses problemas aqui, já resolvi o problema do sábado, o povo estava adorando a Deus, e deixando de adorar a Deus para trabalhar para si mesmo, já resolvi, eu vou dar uma voltinha em Jerusalém agora, irmão João, para ver como é que estão os irmãos, as famílias. Repete, ele viu uma molecadinha brincando ali no chão. Está na Bíblia, irmãos. Pai do Senhor. Bebê. Ô filho, Pai do Senhor. Ô varãozinho. Você não é crente não? Crente? Que isso? Ô varãozinho. Você conhece a Bíblia? Bíblia? Que isso? Ô varãozinho. Você está com uma linguagem estranha.
Por que, bicho? Ah, mano, você tá esquisito. Uma molecada que estava falando uma linguagem meio estranha. Não era a linguagem dos crentes. Não era a linguagem que o povo de Deus falava. Essa molecada está com uma linguagem estranha. Eles estão falando umas coisas esquisitas. Filho de crente não fala essas coisas. Filho de crente não tem esses costuminhos, não. Ei, tá esquisito. Ei, cadê o pai dessa molecada aqui? Aí chama lá o Zezinho e o Pedrinho. Ô Zezinho, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Neemias. Está acontecendo com o teu filho? É teu filho esses caçulinhos aqui? É. Mas ele não está falando minha língua não, ele não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é louvor, não sabe o que é Deus, não sabe de nada. Ah, sabe o que é? Rapaz, é porque ele pegou o costume da mãe dele. A mãe dele não é crente. Ô infeliz, desgraçado. Ele não fala hebraico? Não. Ele fala a língua da mãe dele, Asdodita, Amonita, Moabita. Então ele não entende o que eu falo. Quando eu falo das coisas de Deus, ele não entende. Não, ele não entende porque ele é acostumado com as coisas da mãe dele. Mas se ele não fala hebraico, como que ele vai conhecer a Escritura, meu Deus do céu? Ei, se ele não fala hebraico, como que ele vai adorar a Deus no templo? Como que ele vai entender a linguagem dos crentes se ele não fala hebraico? Além de rebeldes, eles eram negligentes. Mas eu não acredito que tem pai assim, na nossa geração, que ainda está se casando com os costumes lá de fora. Que ao invés de comprar uma Bíblia para o filho, estão comprando uma camiseta e um CD dos rebeldes. Que em vez de levar o filho para a escola dominical, estão deixando eles na internet em casa. Não, eu não acredito que tem pais assim, negligentes, que não vêm para a igreja para não ter a obrigação de trazer o filho. Se mandar o filho, ele tem que vir junto. E tem alguns que usam a famosa desculpa. O meu filho dá trabalho na igreja, então para não atrapalhar o culto eu não vou. Não é, que é negligente, é preguiçoso. E não investe nos filhos. Essa molecada não sabe falar a língua dos crentes. Eles nunca serão crentes. Eles nunca serão adoradores. Eles nunca estarão no templo por causa da sua rebeldia, pai. Que está casando com mulheres estranhas, mulheres que não falam a sua língua, que não entendem a sua fé, que não conhecem o seu Deus. Sabe qual é a moda hoje? Sabe aonde as moças estão procurando marido? No Facebook, no WhatsApp. Não estão mais se conhecendo, conversando, indo na casa de um outro crente, de um pastor, conhecer o filho do pastor, saber se ele prega, se ele jejua, se ele ora. Não, eu vou procurar o perfil, eu quero ver se ele tem os bíceps, os tríceps, os quadrúpedes, eu quero ver o que ele tem, eu quero ver se ele é bonito, se ele tem um olho azul, se ele tem o cabelo com um topete, eu quero um menino bonito para casar comigo. Estou preocupada com o perfil, não se preocupa se é um desviado, se é um drogado, se é... Não importa. Desde que seja bonito. Ele é crente? Ah, ele vai nos cultos lá na cidade que ele mora lá. Acho que ele vai, acho que ele conhece um pouquinho da palavra. Aí vai criar essas crianças, irmão Evelyn, que não sabem falar hebraico. Criança que não sabe o que é escola dominical, que não sabe o que é Jesus, que não sabe o que é o Espírito Santo, que não sabe o que é Deus, não vai conhecer a nossa linguagem nunca, porque não foram criados conforme nós, conforme os nossos princípios bíblicos, conforme as nossas verdades, conforme aquilo que nós acreditamos. Eles não terão conhecimento. Se você tem filho, onde estão eles? Por que não vem com você para a igreja? O que eles fazem no domingo de manhã? O que eles fazem na sexta-feira do culto de ensino? O que eles fazem no culto de adoração no sábado? Aonde é que eles estão? Aprendendo a língua dos crentes? Ou aprendendo a língua estranha aí do mundo, irmãos? Neemias falou, isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. Vem cá, pai. Vem cá. Diz que Neemias catou aqueles pais pelo cabelo, irmão Márcia. Agora eu vi o pastor Jair escrito. Agora eu vi. Neemias catou aqueles pais pelos cabelos. Foi infeliz, miserável, rebelde. Promete que você não vai ficar com essa mulher que é do mundo. Não, não prometo não. Não promete? Então vem cá. Diz que catou ele pro cabelo, agarrou no peito e falou, jura? Jura? Não, mas Neemias, tô morrendo não. Tá morrendo, mas jura? Eu juro. Não vai ficar com mulher estranha? Não. Vai ensinar o hebraico para os teus filhos? Vou. Vai levar ele para adorar a Deus? Vou. Vai levar para a escola dominical? Vou. Então tá liberto. Eu te pego o pescoço de novo, sujeito.
Você jurou? Não quero relacionamento de crente com o povo do mundo. Moça com rapaz do mundo. Rapaz com moça do mundo. Tem alguns que são do mundo e finge que é da igreja só para levar algum rapazinho embora. Só para levar alguma mocinha embora. Na verdade são instrumentos do inimigo, mas como elas não oram, como eles não oram, vão se iludindo pela beleza. Teve um péssimo exemplo. O filho o neto do sumo sacerdote, ele contraiu o casamento com a filha de Sambalate. Já não bastava o Tobias, agora o neto do sumo sacerdote se casou com a filha de Sambalate. Lembra de Sambalate e Tobias, que lutavam contra Neemias na reconstrução dos muros? Ele se casa com a filha de Sambalate, que era governador de Samaria. Aí, Neemias chega, paz do Senhor, varão. Paz do Senhor. Casou? Casei. Que benção. Da onde é? Qual tribo é a sua esposa? Tribo? De qual tribo? Não é de tribo não. Minha esposa é de Samaria. Samaria, mas você é sacerdote. Você não pode se contaminar com a pessoa de Samaria. Quem que é o pai dela? Sambalate. Ah, não acredito. Você se casou com a filha do inimigo de Deus, com a filha de Sambalate? Faz uma coisa, larga dela agora. Larga dela agora. Não, não vou largar não. Eu sou sacerdote. Não, senhor. Larga dela agora, ou então desapareça e vá morar em Samaria. Diz a Bíblia que Neemias afugentou ele de si. Se não quer compromisso com Deus, não quer falar a língua de Deus, não quer fazer a obra de Deus, o que está fazendo aqui no meio? Ei, varão, não vai falar a língua do povo de Deus? Não. Então vá procurar a sua turma, porque ficar aqui só para fazer panelinha, só para fazer confusão, só para trazer contenda e atrapalhar a obra de Deus, rua, desapareça, meu querido. Ou leva as coisas de Deus a sério, ou dê lugar para quem quer fazer. Amém? Que Deus possa nessa noite ter aberto a sua mente. Quem sabe precisamos hoje de algumas reformas na nossa vida, algumas reformas na nossa casa, algumas reformas na nossa família. Quem sabe precisamos de hoje de uma séria libertação. Deus ainda conta com protestantes como Neemias, que vai fazer a obra de Deus de forma séria. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.